Pronto, pessoal, voltamos para continuar a segunda parte, né? Graças a Deus, eu fui ali, já fiz uma merendinha e tal, escovei meu dente, lavei o rosto aqui, ó. Dei até uma penteada no meu topete, tá, pessoal? Antes de começar o nosso segunda parte do tema de hoje, né, pessoal? Agradecer a vocês, tá? Porque eu entrei no meu canal lá, vi que, nossa, vocês deram nesse último vídeo aí que eu gravei uma grande visualização, né? Obrigado, tá? Pessoas ficaram impressionadas, né? Eu nunca vi nada igual, tal. Escrever assim no comentário, tá? Você tá. Não, porque não tem pessoas falando igual como eu tô falando aí, pessoal. Porque é a minha energia, é a maneira de eu falar, é diferente mesmo, tá? Porque não existe outro igual a mim. Só existe eu no universo, a gente é. Por isso que a gente tem a digital, todo mundo aí, você vê que tem milhões de pessoas no mundo, mas não tem a mesma digital que o outro tem. A gente é diferente mesmo, tá, pessoal? Mas significa que agora eu sou. Ah, eu sou especial, eu sou. Não, pessoal. Tá? A gente é simplesinho, a gente só é um instrumento na mão da espiritualidade, né? Na mão de Deus. A gente só é isso. Simplesmente está contribuindo para um bem de muitos, né? Graças a Deus, ainda bem que eu contribuí com meus vídeos aí, vocês se sentiram bem. Continue, né, pessoal? Obrigado aí, tá? Mas vamos lá. O que é o nosso tema que a gente está falando? O que é a saúde espiritual? Então, pessoal, o que é que a gente viu na primeira parte, o que é essa saúde espiritual? Ele diz que se refere a um estado de bem-estar que deriva da conexão do propósito maior e com a crença em algo que transcende o mundo físico, como uma força superior. Então, em Deus, né, pessoal? Na natureza e é de certo, né? Ele diz que isso envolve buscar um significado maior da vida, então, propósito, né? E uma conexão com os valores pessoais, que são o quê? Ético e morais. A prática de ações que promovam o bem-estar interno. Prática e ações, né? Você vai ter práticas espirituais e ações do bem que vai promover um bem-estar interno. Então, por isso que a gente tem que fazer o bem aqui, pessoal. Praticar oração, meditação, né? As práticas espirituais, que isso vai promover esse bem-estar interno da gente. E um sentido de pertencer a esse universo. Vai dar um sentido que você pertence a esse universo. Então, é isso que é a saúde espiritual, pessoal. É você estar com esse estado de consciência, se sentindo integrado, se sentindo bem. Então, cuidando tanto do físico, do mental, do emocional e do espiritual, tá? Foi o que a gente viu na primeira parte, né, pessoal? Aí, o que aqui? A segunda parte, ele fala: e toda essa experiência de ser é diária, nova, movida, instante, propulsada por fenômeno rico em aprendizado, abundante e bênção. Então, toda a experiência do nosso ser vai fazer com que a gente tenha um aprendizado e abunde em bênção. Tá? Tudo que a gente tem aqui. Principalmente a gente que é chamado para a espiritualidade, para a conexão com Deus, tá? Em um para cima cósmico e extasiante, um para baixo criativo, aterrante, um para dentro sem fim e outro para fora infinito. Então, a gente tem esses dois seres, né, pessoal? O nosso ser divino,
e o nosso ser aqui terreno, que é o nosso ego aqui, que a gente construiu essa personalidade aqui egóica, humana aqui. Mas a gente tem um ser divino. Então, esses dois têm que estar, como é que ele falou a palavra? Está integrado. Tem que haver uma integração desses, tanto do divino como o do material, tá, pessoal? Porque aí ele fala um para o cosmo e outro para baixo, criativo, aterrante. Então tá aterrado, né? Um para dentro, então, para dentro e outro para fora, tá? A gente busca o ser de dentro e tem o nosso ser aqui, nosso ego, que a gente busca coisa para fora. Mas o que é que está acontecendo? As pessoas só estão buscando algo para fora. Estão muito aterrados também nas coisas materiais. Não está indo para cima, buscando o homem espiritual que existe dentro dela, o homem divino, né? Não estão. É por isso que, então, está havendo um desequilíbrio. Então, você não vai ter saúde. Então, quando a gente equilibra o homem do ego, o homem da terra, e com o homem divino, o homem espiritual, a gente equilibra isso, então a gente tem uma saúde espiritual. Entende, pessoal? Volta o vídeo, tá? Aí ele fala: muitos acreditam que a saúde não se relaciona com a espiritualidade. Então, muitos agora, né, a medicina, a maioria das pessoas, tá? Acredita que saúde é só quando cuidar do físico. Não relaciona espiritualidade. Mas ele fala, mas como existe saúde se não se viver a integralidade? Então, se você não vive essa integralidade do terreno com o ser divino, não tem saúde. Porque o homem é isso, pessoal. Tiraram essa coisa do homem, tá? Pensando que o homem só é essa casca que não é, pessoal. Pelo amor de Deus, tá? Já a humanidade já devia expandir a consciência do lado disso, mas ainda não expandiu. É o que eu estou aqui tentando despertar a consciência para você descobrir esse lado. Já pensou, pessoal? Tiver um médico aqui, pessoas dessa área despertar a consciência, né? Eu sou da área de saúde também, que é terapia, né? Mental. É uma área de saúde, né? Psicólogo, psicanalista, né? Mas é daquela parte que é mais intrínseca, né? Entende? Não é dessa parte. Mas já pensou o conhecimento que um médico, dessa parte mais física, ele também começar a ter conhecimento das coisas espirituais, pessoal? Nossa, esse profissional vai ser vai ser o profissional do futuro, tá, pessoal? Vai existir esses profissionais, tá? Mas por enquanto ainda tem poucos assim e vai se intensificar mais esse tipo de profissional, porque vai ajudar a integrar isso aí, pessoal. Ele vai atender a pessoa ali que aparecer ali, o indivíduo, ele sabe que o indivíduo ali ele vai ter que ter uma integralidade, analisar tudo. Aí ele fala, ser saudável e ser integralmente inteiro é assim reconhecer que você reside, você reconhecer que você reside em um corpo, tem uma mente, mas essencialmente é uma alma. Então, o que é que a gente é, pessoal? A gente está usando o corpo, reside no corpo, e a gente usa a mente, que é um corpo mental, e a gente tem uma alma também, que faz parte da emoção. Então, o ser humano é isso aí, ó. Não pode descartar, tá? Aí, o que mais? Conectar diariamente com a sua alma e viver na integralidade do seu ser é a solução para muitos problemas.
e a harmonia para muito do seu desequilíbrio. Porque, na verdade, esse problema, desequilíbrio, surge desta desconexão. Então, ele foi bem. Ele meteu a faca na jugular, né? Você já viu meter a faca na jugular aqui no pescoço? Então, ele foi direto. Então, os problemas do desequilíbrio, tanto mental, emocional, físico e espiritual, é a falta da conexão do nosso ser espiritual, pessoal, com a fonte, o nosso Criador. Essa é a falta do desequilíbrio. É o que está acontecendo na humanidade. Eu pergunto, a humanidade está equilibrada, está centrada, está fazendo bem a maioria, pessoal? Coloca aí nos comentários. Você vai dizer que não. Então, isso é a prova que a maioria estão desconectados da sua espiritualidade. A maioria. Então, está em desequilíbrio, o qual vai ocasionar o desequilíbrio mental. Por isso que tem pessoas com problema mental, problema espiritual, problema emocional e problemas físicos, tá? É isso aí, ó, tá, pessoal? Aí ele fala, livre-se de crença e dogma de religião e busca externa. A reconexão, então, ele está falando, livre-se disso, porque se você está buscando fora, dogma, religiões aí, você não vai encontrar essa reconexão com a sua espiritualidade. A reconexão é um dos mais eficazes remédios que você pode ter, pode tomar todo dia para a sua autocura. Eu até falei sobre esse tema, né? Autocura. Tá aqui no meu canal, pessoal. Pode vasculhar aí, né? Entende? Você vai ter aqui essa autocura. Então, pessoal, você todo dia você tem que tomar esse remédio, trabalhar a sua espiritual conexão, porque aí vai vir a autocura para você. Quando você está espiritualmente saudável, começa lá do âmago, do ser espiritual. Pode ser mais fácil encontrar senso de propósito, então você encontrar o que é que você veio fazer aqui, significado para a sua vida, então você ressignifica a vida, você encontra aquilo que você veio fazer, você se sente mais feliz. E quando você se sente mais feliz, então a vibração da felicidade já vai trazer uma vibração de cura. Sabia disso? A gente feliz traz uma vibração de cura, fazendo com que sinta mais centrado. Então, fazendo com que você esteja mais centrado. Tá tranquilo, não tem estresse, não tem ansiedade, não tem depressão, você tá no equilíbrio só. Além disso, uma vida mais espiritual, né? Você se torna um ser espiritual, espiritualizado, medita, ora, tá? Gosta de buscar estudo espiritual, tá ouvindo a intuição, é uma pessoa que está tendo experiência espiritual e experiência física também, tá? Você está tendo, e isso está contribuindo para que você expanda a sua consciência, tá? Uma vida mais espiritual pode nos ajudar a desenvolver nossa intuição. Então, você começa a ouvir, né? Promover um sentimento de grupo, de comunidade, de pertencimento, né? À medida que compartilhamos a nossa jornada com outro, que também procura uma ligação mais profunda com o mundo que rodeia, então, por isso que eu estou fazendo isso, pessoal. Estou compartilhando aqui a minha conexão que eu tenho com a minha espiritualidade com vocês. E eu agradeço muito, porque isso tem ajudado aqui. Nossa, o meu canal aí cresceu, tá? Pessoas aí, eu estou ajudando pessoas que eu nem conheço, pessoal. Eu tava pensando, eu vou abrir um lugar para atender algumas pessoas, para eu ganhar
um dinheirinho, tá? Mas eu ia ajudar poucas pessoas, mas a gente tem essa ferramenta aqui da conexão da internet. Isso aqui ajuda muitas pessoas, pessoal, até pessoas que eu não conheço. Eu estou contribuindo para muitas pessoas. Agora, eu não ganho um pouquinho, não ganho nada do que eu poderia ganhar. Eu ganho, mas eu ganho o essencial que eu possa viver e eu estou ganhando muito mais espiritualmente, tá? Por isso que eu faço esse trabalho aqui com alegria, tá, pessoal? Faço esse trabalho aqui me dedicando mesmo, porque eu estou vendo que a minha compartilhamento, né, pessoal, da minha jornada aqui, pessoal, da minha espiritualidade, está ajudando as outras pessoas a ter uma ligação profunda com a espiritualidade e ela está se conectando, está melhorando. Então, por isso que eu compartilho com vocês, tá? Eu gravo aqui, né? Não tenho muito recurso, dinheiro, não tenho câmera, tenho aqui o celularzinho, mas eu compartilho aqui. E através disso, pessoal, muitas pessoas estão achando uma coisa maravilhosa. Eu digo, nossa, eu nunca vi um vídeo assim. Nossa, quem é essa pessoa? Fica perguntando por mim. Aí, às vezes, até pelo conceito religioso, né? Ah, qual é a igreja? Aonde é o lugar? Qual é? Fica perguntando aí, tá, pessoal? Mas é isso, porque as pessoas estão observando, nossa, coisa diferente. Então, a energia, a maneira que eu estou trazendo, essa espiritualidade, informação que ela não tinha, tá? Eu estou trazendo aqui. Que às vezes é trazida pela minha intuição, tá? Por isso que não tem nenhum livro aí, não tem, é trazida pela intuição, tá? Talvez eu possa até escrever um livro, né? Mas vamos ver se a gente tem tempo aí, né, pessoal? Aí ele fala: não existe uma maneira, não existe uma maneira infalível de se tornar espiritualmente saudável. Em vez disso, é uma longa jornada pessoal. Então, não há segredo, a gente tem que fazer o que a gente vê fazendo na nossa jornada espiritual, pessoal aqui, tá? A gente tem que fazer isso, não tem nada de novo. Até mesmo definir a saúde pode ser uma jornada por si só. Então, é a jornada de você buscar a sua espiritualidade. Ele aí fala: no entanto, existem alguns caminhos que pode ajudá-lo. Então, qual é esse caminho que ele vai dar para a gente ter a nossa espiritualidade aí saudável? Conectar com algo maior, então, com Deus, com o divino, com a espiritualidade, com Cristo, conecte a essas divindades, tá? Começa por aí a saúde, tá? A saúde espiritual muitas vezes anda de mão dada com a busca de um propósito e algo maior do que você, que é esse Deus aí. Muitas pessoas encontram equilíbrio para a sua saúde espiritual ingressando em um trabalho da espiritualidade, praticando meditação, oração, leitura da Bíblia, atuando como voluntário, uma vez que servir ao outro pode nos ajudar a sentir que nossa vida faz parte de algo mais maior e mais importante. Então, se a gente está aqui, essa pessoa que trabalha voluntário, como eu trabalho aqui, tá? E tenho ajudado muitas pessoas, eu agradeço a trabalho dele, da espiritualidade, que eles estão tocando em você, né? Eu só me coloco como um canal de transmitir essa frequência para vocês. É só isso que eu estou fazendo. Trabalhando a minha frequência, me colocando para eu ser um canal para ele trazer as mensagens e a frequência para vocês. É só isso, cara. Só sou um canal. Quem faz as coisas acontecer é Deus. Quem dá o crescimento é Deus. Lembra do vídeo que a gente falou? Tudo quem faz é Ele. Então, você se conectar com esse algo maior
E mais importante, né? Aí ele fala aqui mais, sustentar sua presença. Então, você tem que sustentar. Como é que sustenta? Através de, além de meditação, de oração, né? É uma das maneiras simples de estar presente e concentrar-se na respiração. Então, você tem que estar no aqui e no agora, presente. A sua consciência. A consciência é uma maneira de se sentir conectada ao pensamento e à alma. Então, é mente e coração, alma. Mente, alma, coração, mente, coração, coração. Entende, pessoal? Tem que ter essa conectividade. Aí a gente está conectado à espiritualidade. Aí o quê? Quando a gente, o frontal e o cardíaco está aberto, aí vai abrir o quê? O coronário. Os espiritualistas sabem o que eu estou falando aqui, tá? Quem não sabe tem que ver aí que eu já expliquei o que é frontal, cardíaco, coronário, tá? Então, vai abrir essa aqui, é coroa, por isso que é coroa, porque é uma coroa, que vai dar uma conexão com o mundo elevado, mundo espiritual elevado. Deu para entender, pessoal? Se não acontecer isso, esqueça, você não vai se conectar. Não é você indo para uma religião, fazendo algum ritual, batizando, não é isso. Tá? Aí o que mais, pessoal? Ele fala, práticas sutis como reservar momento durante o dia para observar as coisas ao seu redor também pode ser muito potente. Prestar atenção ao som, o contato do ar na sua pele, o sabor da comida, refletir como essas coisas fazem você se sentir e como você a conhece. Então, é a pessoa que está desperta, né, pessoal? Sentindo as coisas ao redor dela. É o que está faltando para as pessoas que, às vezes, não tem mais sabor na vida. Entende? É você provar uma comida, sentir o sabor, se alegrar com o vento, com o som que você ouve, as coisas, você se alegrar, pessoal. Nossa, isso é muito bom, tá, pessoal? Porque você está tendo prazer em fazer aquilo. O que mais? A fazer parte de um grupo, né? Espiritual, né? Que coloque a sua crença, trabalhe a sua espiritualidade. Aí ele fala, parte da descoberta do que é saúde significa para você envolver-se mais no mundo ao seu redor. Participar de um grupo pode ser o potencializador da sua experiência. Então, você vai potencializar, construir um relacionamento positivo, encontrar esperança, um propósito para para o seu grupo, pode orientar sua jornada e bem-estar espiritual. Então, por isso que quando eu criei o canal, eu fui me relacionando com você, mesmo não fisicamente, tá? Só algumas pessoas fisicamente que eu me relaciono aqui, mas mesmo assim, olha o crescimento que a gente está tendo, pessoal. Quando eu abri esse canal aqui. Foi por isso que eu fiz isso, para a gente se apoiar na verdade, tá? O que mais? Ter contato com a natureza, então, caminhar por um parque, andar com o pé descalço na grama, assistir o nascer o pôr do sol, né, na praia, né? Observar o mar, mergulhar os pés nas águas. A natureza é o professor espiritual. Então, a natureza vai nos ensinando. A mudança sazonais, o ciclo, interconexão de todas as formas de vida pode inspirar lições sobre a vida e a morte e a resiliência. Então, a natureza, os animais, as coisas que a gente vai observar,
aquilo pode, como é que se diz? Como é que se diz? Nos inspirar para uma lição de vida sobre a vida e sobre a morte. É igual a gente reparar, né? A Bíblia fala sobre as formigas, né? Vai ter com as formigas o preguiçoso, vai aprender, porque elas trabalham quando não está inverno, aí ela recolhe tudo, aí quando chega o inverno elas estão tudo encolhidas, porque ela não pode sair, senão ela morre. O frio é muito intenso, então elas trabalham antes, na hora no verão, pega os alimentos, né? Leva para toca. Então, tá mandando que o preguiçoso ele faça isso. Você trabalhe, acumule aí algumas coisas, porque quando chegar a dificuldade, o inverno, as coisas, você tem como se sustentar, tá? O que mais, pessoal? A natureza oferece um ambiente tranquilo e sereno e pode facilitar a meditação, a reflexão, contemplação espiritual. Essa paz interior pode ajudar a pessoa a se conectar com a sua crença espiritual, encontrar resposta para as suas perguntas mais profundas. Então, ajuda você a entender as coisas. Então, o mundo está nos ensinando, tá, pessoal? Principalmente a natureza. Então, por isso que vá num parque, tá? Eu aqui vou até tirar agora que passou a chuva, né? Porque aqui estava em Salvador, aqui estava tendo. Eu vou aqui no parque, eu moro aqui perto do parque da cidade. Eu sempre dou uma caminhada, coloco o pé nas gramas. Por quê, pessoal? Porque para que o nosso magnetismo, a energia, a gente vai pegar uma bactéria no pé também, mas faz parte, tá? A gente tá nesse mundo para pegar tudo. Então, e aí a gente vai pegar a energia que vem da terra. É muito importante. Então, pisar com o pé na grama ou então na areia, né? Na praia, você pisa lá na água, aquilo vai lhe renovar a energia, tá, pessoal? É muito gostoso. Então, quando eu tenho tempo aqui, eu sempre vou, tá? E dou aquela caminhada descalço na grama. Na praia ainda eu vou ter que tirar, porque eu tenho que caminhar mais distante ainda, tá? Para eu ir para a praia para andar com o pé descalço. Mas é muito bom, tá? Pessoas que têm quintal dentro de casa, ela andar descalça ali um tempo, é muito bom. Pessoas que têm quintal, né? Mora em sítio e tal, ele pode ir para o quintal com o pé descalço ali, sentir ali o barro. Isso vai trazer um aterramento dele, tá? Aí, pessoal, a pergunta é: será que a Bíblia fala sobre a saúde espiritual e que a gente tem que buscar essa saúde? Aonde é? O que é que a Bíblia fala? Vamos ler, tá? Então, Provérbios 17, 22. A alegria faz bem à saúde. Estar sempre triste é morrer aos poucos. Então, por isso, pessoal, a frequência da alegria, ela ajuda a trazer saúde para o nosso corpo, pessoal. Tá? Corpo, para a mente, para as emoções. Então, a alegria, esse sentimento, essa vibração, ajuda a gente ter saúde. Estar triste é morrer aos poucos. Então, pessoas que estão tristes é por isso, pessoal. Pessoas que, se não sair da frequência da depressão, aquela tristeza, ela morre. Ela já vai morrendo aos poucos. Por isso que vamos mudar a frequência, tá? E essa alegria vem da nossa conexão com a espiritualidade. A verdadeira alegria. Não é essa alegria aí falsificada, não. Que muitas pessoas estão tirando foto, sorrindo nas redes sociais, né? Mas depois, quando lá está lá, triste, está lá, quando vê, pensa até em querer tirar a vida. Para que você está fazendo? Seja verdadeiro, pessoal. Não estou bem, não estou bem. Acabou. Não, isso não demonstra que você não é fraco, não, que isso acontece.
Todo mundo vai ter uma fase assim, é normal. E aí pede ajuda, tá? Ah, o que mais? Eu estou falando isso porque tem muitos que é do grupo religioso, tá, pessoal? Eles parecem que são orgulhosos, parece que querem demonstrar que são sempre fortes e não são. Isso acontece também, sabe o quê? No meio que eu tomei psicologia, isso acontece. Acha que o psicólogo, por isso que teve aqui uma amiga minha que ela estava com depressão, tá? Estava entrando na depressão. Eu digo, que é isso, irmã? Pede ajuda, calma, tá? Ela falou isso para mim, eu digo, pede ajuda para você sair dessa frequência, né? Entende? Graças a Deus ela falou comigo, mas ela estava entrando na depressão. Mas por ela ser psicóloga, ela não queria demonstrar isso. E ainda queria ir atender pessoas com um problema, pessoal. Se você está doente, você não pode. Você já viu um médico doente, ele vai atender a outra pessoa? Não existe, tem que buscar a solução. Mas sempre essas coisas, então, e essa pessoa era religiosa, tá? Essa pessoa, e ela era psicóloga, ela não queria buscar porque ela entrou nessa situação, né? Os problemas da vida dela, ela entrou e ela não pedindo ajuda. Eu digo, você como psicólogo não pede ajuda, como é que você vai incentivar a outras pessoas a pedir ajuda a você? Entende, pessoal? Mas isso acontece, tá? Porque a pessoa se coloca de um lado, acha, coloca o, como é que se diz? Isso é o ego, né, que faz isso, né? Ah, eu sou psicólogo agora. Ah, agora eu sou psicanalista. Agora eu sou espiritual. Nada me acontece. Pode acontecer, pessoal. Pode acontecer também de eu cair aqui, sofrer, eu vou pedir ajuda. Ninguém é forte assim, pessoal, tá? A nossa força vem da conexão com esse Deus, com a espiritualidade, tá? Não se coloque nesse lugar. Por isso que teve muitos aí até, você viu pastores, reverendos aí, como é que se diz? Padre, tá caindo em depressão depois que ele veio buscar ajuda quando a coisa já estava tá até tomando remédio aí. Vocês sabem quem é os padres aí que entraram em depressão aí, tá? Vocês sabem, padre, teve um pastor também aí, famoso, tá? Teve um até que parece que estava tentando até se suicidar, pessoal. O que é isso, pessoal? Então, é porque entrou naquela posição de que era todo poderoso, mas quando caiu na situação, ele estava precisando de ajuda, ele não queria reconhecer que ele estava querendo buscar ajuda. Você entrou numa armadilha própria, tá? Armadilha do ego. Aí, terceira João 1:2. Amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo corra bem, assim como vai bem a sua alma. Então, era o que João estava falando lá, né? Terceira João 1:2. Tem terceira João na sua Bíblia, pessoal? Então, olha aí, tá? João fala que, amados, oro para você ter boa saúde. Então, saúde mental, emocional e do corpo. E ele disse, como vai bem a sua alma. Então, porque está conectado a Deus. Ele sabia que os irmãos estavam conectados a Deus, então a alma deles ia bem. Mas ele precisa agora ter cuidar da saúde física, a saúde do corpo. O que mais, pessoal? Provérbio 3, versículos 7 e 8. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor, evite o mal. Então, olha aí. Isto dará você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Então, pessoal, a gente tem que temer ao Senhor, né? Obedecer às coisas de Deus. Não ser sábio aos seus próprios olhos. É como os padres entraram, os pastores. Eu sou poderoso que faço. Então, isso é você ser sábio aos seus próprios olhos. Porque aí quando você cair, está precisando, estou precisando de ajuda, não quero nem pedir ajuda. Né? Tema ao Senhor, evite o mal, então.
evite a frequência baixa. Isso dará a você saúde ao seu corpo e vigor aos seus ossos. Então, vale dar força, né? Tá vendo de onde vem a nossa saúde espiritual? Aí ele fala, Êxodo 15, 26. Vamos ler aqui. Disse-lhe, se você der atenção ao Senhor, o Senhor Deus, e fizer o que ele aprova, se der ouvida ao seu mandamento e obedecer todo o seu decreto, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que trouxe sobre o egípcio, porque eu, Senhor, porque eu sou o Senhor que cura. Então, olha o que é que o israelita naquele tempo, né? Aqui está em Êxodo 15, 26. Ele tinha, então, se ele desse atenção, obedecesse, ouvisse o que o mandamento, as coisas, andasse ali na frequência, então, as doenças que tinha no Egito não vinham sobre ele. Por quê? Porque eu sou o Senhor que cura. Então, o Senhor ia tirar todas as enfermidades do meio dele. Entende, pessoal? Então, é uma, como é que se diz? Uma promessa de Deus se você ficar na frequência elevada, ter uma conexão espiritual. Então, você vai ter saúde espiritual que vai reverberar no seu corpo físico, emocional e mental. Deu para entender, pessoal? Então, porque o Senhor é que cura. Aí, Mateus 9, versículo 12. Ouvindo isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisa de médico, mas sim os doentes. Então, por que ele falou isso? Ele está lá, ele está dizendo, eu estou indo atrás dos doentes, porque eu sou o médico dos médicos. Não existe médico maior do que Jesus, tá? Ele é o médico dos médicos, ele que operou as curas, o milagre, tá? Então, eu estou indo atrás do doente, mas qual doente? O doente de alma, pessoal. Aquele que estão desconectados mesmo, para se conectar. Então, eu estou atrás aqui também dos doentes aí, espiritual, para ele ter a conexão. Quando ele ter a conexão, vai melhorar físico, mental e emocional. Foi o que aconteceu com vocês que estão no meu canal. Vocês estavam doentes. Tinha aqui pessoas que já estavam entrando na depressão, tá? Tinha pessoas aqui que ia desistir de negócio de espiritualidade. Então, ele ia desistir da vida dele. Entende? Então, é para isso que Cristo veio, tá? Os doentes. Aí, de alma, né? Principalmente da alma. Aí, 1 Timóteo 5, 23. Não continue a beber somente água. Tome um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Então, você vê que os discípulos apóstolos, ele tinha enfermidade no corpo. E o que é que Paulo orientou a Timóteo, que tinha um problema no estômago, né? Eu tomei a vez, eu tomo a vez partilha de magnésio, né? E principalmente quando eu como carne vermelha, tá? Eu sinto muito soluço, começa a rotar, parece que o estômago não está digerindo legal a carne, né? Então, eu sempre, quando eu como carne, eu como essa partilha de magnésio, eu chupo, né? Porque ela é uma partilha, eu chupo ela. Então, ela ajuda a parecer que é diluir lá a carne, né? Porque a carne é mais pesada do processo ali no estômago, né? É uma dificuldade para o estômago diluir isso, tá? Por isso que a gente come coisa mais leve, tá? E quando vai comer uma coisa assim, o estômago fica. A gente fica se sentindo mais rota, aí dá soluço, aí tem esses problemas, tá? Então, o que é que Paulo fala para Timóteo? Beba não somente água. Então,
tome um pouco de vinho. Então, por que, pessoal? Porque o vinho para fazer no estômago, né, lá do Timóteo, que era discípulo dele, né? Para fazer a diluição lá no estômago. Agora, um pouco de vinho não significa que você vai tomar. Aí diga aqui, ó, irmão Samuel, Paulo mandou só tomar um pouco de vinho, ó o meu barril aqui, ó, é meu pouquinho aqui. Aí quer tomar um barril de vinho. Entende, pessoal? Não pode. Então, por quê? Porque às vezes a gente usar. Eu tomo aquele suco de uva, né? Suco de uva que vende. Ele tem 4%, 4% de álcool. O álcool que é da uva mesmo. Porque ele fermenta, aí ele libera aquela substância que é o álcool, a uva. Então, esses sucos aí naturais de uva, que vem garrafa, eu tomo. Um dia eu tomei uns dois copão daquele que eu acho muito gostoso. Então estava gelado e eu não bebo já há anos, tá, pessoal? Não sei o que é uma gota de álcool na minha boca. Então, quando eu tomei aquele suco, eu não sabia, né? Mas ele tem 4% de álcool. Eu fiquei assim meio tonto. Eu digo, o que é que está acontecendo? Fiquei meio assim, meio tonto, tá, pessoal? Fiquei meio alegre, eu digo, nossa. Aí quando eu vi ler na garrafa, tinha lá 4% de álcool. Eu digo, nossa, pô, o álcool eu não posso tomar muito, como é que se diz? O suco de uva. Então, eu tomo agora pouco, tomo um pouco porque ele é bom, que ajuda a diluir, né? É bom um pouco de vinho. Então, estava mandando porque eles tinham a sua frequente enfermidade no estômago, né, Timóteo? Não tome só água, tá? Toma um pouquinho aí de vinho, tá? Só para digerir aí o que vocês comem, tá? E vai levando a vida, tá, pessoal? Ah, o que mais, pessoal? Efésios 5, 29 e 30. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Então, pessoal, ninguém jamais odeia o seu próprio corpo. Ele está dando aqui o exemplo que a gente tem que amar o corpo da esposa, né? A esposa, o marido e o marido, a esposa, como se fosse seu próprio corpo. Então, você não pode machucar o corpo da companheira que você tem. É o seu próprio corpo. Se você é o marido e tem aí homens, né? Machucando as mulheres, fazendo coisas com o corpo. É o seu próprio corpo. Se você uniu a ela, é o seu corpo. Então, você tem que ter um entendimento que você tem que alimentar aquele corpo, cuidar, como também Cristo faz com a igreja. Cristo está cuidando do corpo da igreja, tá? Pois somos membros de um só corpo, então somos membros de um só corpo, então só existe uma igreja, tá? Os que dizem aí que não entende isso, tá, pessoal? Então, como Cristo está cuidando do corpo que é a igreja, assim o homem tem que cuidar do corpo da mulher, né? Alimentar ela, cuidar dela, dar carinho, amar as coisas, fazer as coisas assim. Mas o que é que os homens estão fazendo? A maioria, pessoal. Eu sinto muito, tá? Tá fora. Até pessoas, até eu vi que um pastor, um vídeo, o pastor batia na mulher, pessoal. Pastor? Não entendeu? Não entende. Tá fora da espiritualidade, tá? Aí o que mais? Tiago 5,15. A oração feita com fé cura o doente. O Senhor o levantará e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Então, por quê? Porque quando você está em pecado, pessoal, gera uma frequência baixa onde pode levar que você fique doente, tá?
Então, quando aí você vai para as pessoas oram por você, medita, manda energia. Então, aquela fé pode curar aquele doente e o Senhor levantar ele de volta, porque ele caiu, tá? Então, isso é uma pessoa, por que o Senhor vai ter que levantar? Porque ele caiu aí, saiu da frequência, né, que aonde o Senhor estava curando ele. Então, pela intercessão, pela oração, pela emanação de energia, pelas meditação que vocês vão entoar para aquela pessoa pode ser curada. Por isso que orar é importante, tá? Orar e meditar, irradiar vibrações, energia, né? Porque a oração é isso, é irradiar energia para outra pessoa, interceder pela outra pessoa. Né? Cure ele, Senhor, toque nele, ou perdoe ele e tal. Então, vocês começam a orar assim, então, Deus pode levantar pela energia que vocês estão pedindo, tá? Aí o que? Mateus 8, versículo 16 e 17. Ao anoitecer foi trazido ele muitos endemoniados e ele expulsou o espírito com a palavra e curou todos os doentes. Assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e sobre si levou as nossas doenças. Então, veja que Mateus narra aqui que foi trazido, né, ao anoitecer muitos endemoniados, pessoas que estavam espiritualmente, os espíritos abusando, né, no descontrole emocional. Então, e Cristo, pela palavra, então, Cristo não falou, seja curado. Então, aquela pessoa que ficou ouvindo a palavra de Cristo, ele curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que foi dito. Ele tomou sobre si a nossa enfermidade e sobre si levou a nossa doença. Está escrito lá em Isaías. Então, vamos ler lá Isaías 53, versículo 4 e 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. É o que está escrito lá, que Mateus escreveu, né? Contudo, nós consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, fomos esmagados por causa da nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então, foi lá quando aconteceu a morte na cruz, né, pessoal? Deus viu que não tinha jeito para que a gente trouxesse a paz para a gente, tinha que castigar lá. E foi castigado Cristo, né, o filho dele, e as feridas dele a gente foi sarar, fomos curados. Então, essa cura é tanto espiritual, então você vai ter a saúde espiritual, mental, emocional e física, tá? Ah, o que mais, pessoal? Vamos ler. Êxodo 23, versículo 25. Preste culto ao Senhor, o Deus de vocês, e ele abençoará, dando a vocês alimento, né, pão e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Então, qual era o que o israelita devia fazer? Entrar em conexão. Então, quando a gente entra em conexão, a gente está prestando culto. Por exemplo, você tira tempo para assistir agora meu vídeo. Você está prestando culto a Deus. O seu Deus que está aí com você. E ele vai abençoar você. Então, por isso que quando a gente acaba de assistir meu vídeo, ela sai abençoada, pessoal. Quem foi eu que abençoei? Eu lhe abençoo. Né? Não, foi o próprio Deus que lhe abençoou, porque você se aproximou
das coisas espirituais. Então, ele vai dar alimento como pão e água. Então, o que é que significa o pão na Bíblia, pessoal? A palavra de Deus. E a água também? A palavra de Deus. Então, eu estou dando isso aqui para vocês, a palavra de Deus. E aí ele vai fazer o quê? Tirar a doença do meio de vós. Então, doença física, mental, emocional e espiritual. Foi por isso que as pessoas melhoraram aqui, pessoal. Tá? Entende? Então, vai fazer isso, tá? Se a gente entrar em conexão, que é esse culto ao nosso Deus, tá? O que mais, pessoal? Provérbio 14:30. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, pessoal, você tem que estar com o coração equilibrado, né? As emoções, tá em paz. Aí o seu corpo, ele vai ter saúde. Mas se você tem esse sentimento, inveja, ira, mágoa, vai apodrecer os seus ossos. Então, o que é que significa quando a pessoa apodrece os ossos? Então, é câncer nos ossos. A pessoa tem fraqueza, muitas pessoas com reumatismo, reumatoide, pessoas com problema nos ossos, isso é sinal de que tem as pessoas têm que cuidar dessa frequência emocional, que deve ter inveja, ódio, ira de alguma pessoa, você tem que liberar isso. Seu coração tem que estar em paz, pessoal. Senão você adoece. Eu sinto muito, tá? Mas isso tem acontecido. Agora aqui é Provérbio 23, versículo 29 e 35. Isso aqui é para os beberrão, tá? De quem são o ais? E de quem as tristezas? E a briga? De quem são? E o fermento desnecessário? De quem são? Veja bem, viu? De quem são os olhos vermelhos? Do que se demora beber vinho? Do que anda à procura de bebida misturada? Então, não se deixa atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. Os beberrão sabem, né? No fim, que você tomar essa bebida misturada com álcool escarnecedor, o que é que vai acontecer? Ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Seus olhos verão coisas estranhas. Então, o cara começa e sua mente imaginará coisa distorcida. Você será como quem dorme no meio do mar. Então, você está dormindo no meio do mar na tempestade. Como quem se deita no alto da corda do mastro. Está no o equilíbrio, né? Por isso que a pessoa que fica bem fica sem equilíbrio. E dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Então, tomou pancada e não sentiu nada. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando eu acordarei, para que possa beber mais uma vez. Então, é assim que acontece com os beberrão, tá? Então, isso não vai trazer saúde para você. Beber essas bebidas misturadas, escarnecedoras, tá? Vai levar você a esse estado aqui, tá? Então, ela vai morder como a serpente. Então, o diabo vai morder e vai envenenar você como víbora. Vai colocar um veneno. Então, ali, pessoas que bebem, tá? Os espíritos, o diabo vai usar aquela pessoa. Por isso, e depois ainda ele culpa a bebida. Não, foi a bebida, eu fiz aí. Então, tem muita gente que já fez a atrocidade aqui, envenenado por essa bebida, e o inimigo usou, tá? Cometeu coisas terríveis, tá? E aí depois agora tá pagando, tá?
O que mais, pessoal? Provérbio 4, versículo 20 a 22. Meu filho, então, tá falando com filho. Quem não é filho, não é para você. Escute o que eu digo a você. Preste atenção às minhas palavras. Então, aquele que é filho, ele tem que prestar atenção na palavra. Ele gosta de ouvir a palavra de Deus. Ele gosta. Então, isso significa que você é filho. Quem rejeita a palavra de Deus, as coisas de Deus, não é filho de Deus. Nunca perca de vista. Então, não perca de vista a palavra. Guarde no fundo do seu coração. Olha aí. Pois são vida para que a encontre a saúde para todo o seu ser. Então, todo o seu ser. Então, essa palavra que você vai esconder no coração vai trazer saúde, não é só para o corpo físico, é todo o seu ser. Então, qual é o ser do ser humano? Físico, mental, emocional e espiritual. Então, vai trazer saúde nessas camadas. Tá? Aí o que mais? Salmo 41, versículo 1 e 3. Como é feliz aquele que se interessa pelos pobres. O Senhor o livra em tempo de adversidade. O Senhor protege e persevera a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não entregará ao desejo do seu inimigo. O Senhor sustentará o seu leito de enfermidade e da doença o restaurará. Então, como é feliz aquele que se interessa pelos pobres. Então, ajudar os pobres. Eu vi até um vídeo aí, um pregador dizer que assim, não alimente os pobres, não ajude, não dê nada aos pobres. Um pregador, tá, pessoal? De uma igreja evangélica. Você vê que tá ao contrário que a espiritualidade está falando. Olha o que Deus está falando aqui em Salmo 41, do 1 até 3. Ele está mandando como é feliz aquele que se interessa pelos pobres, ajudar os pobres. Então o Senhor vai livrar ele de várias coisas. Do inimigo, vai livrar ele, vai sustentar ele no leito da enfermidade quando ele tiver. E vai. E da doença vai restaurar. Daquela doença vai restaurar. Então veja, se você faz um bem a uma pessoa que é pobre aqui, você ajuda de coração, tá, pessoal? Todo bem que você faz aqui, a espiritualidade tá vendo. Então, ele vai lhe proteger, vai tirar da adversidade, vai lhe restaurar do leito da enfermidade, vai curar toda aquela doença. Aí o pastor, eu tô vendo aí um vídeo, né? Eu vi até no YouTube que não é para ajudar os pobres, não dê nada aos pobres. É brincadeira, pessoal. Não é fácil, tá? Então, pessoal, você não vai me ajudar. Eu sou pobre. Sou pobre, você não vai me ajudar. Porque se você obedecer o pastor lá, você não vai me ajudar. Entende? Então, vamos ler Gálatas 4, versículo 13 e 14. Como sabes, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Então, olha o que Paulo fala. Ele diz que começou a pregar o evangelho, né, pela primeira vez, por causa da doença. Ele tinha uma doença, né, pessoal? Mas aquela doença, às vezes, para o cara não se exaltar, tá? Às vezes, muitas coisas a gente não sabe como é que é a espiritualidade, mas a espiritualidade conhecia Paulo como a gente não conhece, tá? Então, o que mais? Salmo 73, 26. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e minha herança para sempre. Então, Deus é que vai dar força, gente, tá?
Ao que mais? 1 Timóteo 4:8. O exercício físico de pouco proveito, a piedade, porém, para toda proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, pessoal, o exercício espiritual, que é o trabalho da espiritualidade, fazer o bem, né? Orar, meditar pelas pessoas, é mais importante. O exercício físico é importante para a gente cuidar do físico. Mas o mais importante é, ele fala aqui que é esse trabalho, o exercício espiritual, que é a piedade, né? Vai ser proveitosa, tanto para aqui como para o mundo vindouro, né? Ah, o que mais, pessoal? Eclesiastes 11:10. Afasta do coração a ansiedade e acaba com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Então, afaste-se do coração a ansiedade. Então, saia dessa frequência. Acabe com esse sofrimento do seu corpo. Então, tem alguma coisa no corpo que está, procure ajuda. Mas ele fala que a juventude é o vigor, são passageiros. Isso vai passar. Você está fazendo um paliativo, tá? Procure algo mais, que é o que? A saúde espiritual, que é a conexão com a espiritualidade. Jeremias 17:14. Cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, pois tu é aquele a que eu louvo. Então, tem que ser agradecido, louvar a Deus, agradecer. Se você ser curado, salvar a sua alma, tá? Vai vir esse sentimento de gratidão, de louvor a Deus, tá? No seu coração. Ao que mais? Salmo 103, versículo 3. E ele é que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Então, é Deus é que cura, perdoa os nossos pecados e cura todas as nossas doenças. Tá certo, pessoal? Então, a saúde espiritual a gente vai ter se a gente ter essa conexão com esse Criador, com esse Deus, tá, pessoal? Aí vem a nossa saúde. Agradecer a vocês, tá, pessoal? Acabou aqui. Já passou 1 hora e 2 minutos. Nossa, pessoal. Mas passou um pouquinho, tá? Agradecer, obrigado. Agradecer a Deus, a espiritualidade. Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!